Ei você, volta atrás e me responde direito. O grito da mulher cortou o corredor do supermercado como faca em embalagem plástica. Todos pararam. O silêncio caiu. E o que era para ser só mais um dia comum virou uma cena que ninguém mais esqueceria. Quando o preconceito tenta humilhar em público, a verdade costuma esperar o momento exato para se levantar em silêncio e fazer todo mundo tremer. Era uma tarde abafada de sexta-feira. Um supermercado de médio porte no centro da cidade, cheio de filas, promoções e funcionários correndo de um lado para o outro com rádios e etiquetas nas mãos. Lá dentro, entre caixas de papelão empilhadas no setor de bebidas e o barulho insistente do código de barras, estava Cauã, 17 anos, magro, alto, pele retinta e olhos firmes. Trabalhava ali havia apenas 3 semanas como auxiliar de reposição, o cargo mais baixo, o uniforme mais suado e o nome que quase ninguém se lembrava. Cauã não se incomodava em ser invisível, pelo contrário, ele preferia assim. Era melhor carregar caixas pesadas do que carregar olhares de julgamento. Melhor reorganizar garrafas do que ouvir os sussurros de gente que acha que você não combina com esse bairro. Só que naquele dia, algo ia mudar. Não porque Cauã quisesse, mas porque alguém ia provocar o nome que ele aprendeu a esconder. A mulher que gritou era uma cliente conhecida. Frequentava o mercado como quem visita um reino onde todos devem servi-la. Alta, loira, com salto-agulha e uma bolsa de marca que parecia gritar mais que ela, Doutora Verônica Lacerda era o tipo de pessoa que sabia que podia humilhar e que nunca seria questionada por isso. Ela havia pedido ajuda com as caixas de vinhos importados. Cauã, sozinho no estoque, disse com educação que estava finalizando outra entrega e que já iria, mas ela não gostou da resposta. Você devia agradecer por estar aqui, meu bem. Ou quer voltar para o lugar de onde veio? Senhora, eu só pedi 1 minuto. Tá me chamando de mentirosa, seu moleque. Algumas pessoas começaram a se aproximar, algumas com celulares, outras com olhos prontos para confirmar o que pensavam dele, sem nem saber quem ele era. Eu exijo que chame o gerente, agora. Ele me tratou com desdém. Olha o jeito que fala comigo, disse Verônica, agora, com tom de vítima, virando-se para os curiosos. O gerente, nervoso, apareceu tentando acalmar a cliente. O que aconteceu, doutora Verônica? Esse garoto me desrespeitou. Cauã tentou responder, mas o gerente o cortou. Cauã, por favor, se retire. Depois conversamos. Cauã abaixou os olhos, apertou as mãos. Mas dessa vez, ele não aceitaria calado. Algo dentro dele quebrou, e uma memória muito antiga ressurgiu como uma brasa reacendida. Dentro do bolso, ele tocou em um pequeno colar de couro simples com um pingente de madeira. Era do pai. Era mais do que um objeto. Era a única coisa que ele guardava daquele nome que ninguém conhecia, mas que a cidade toda respeitaria se soubesse. Ele ergueu a cabeça devagar, respirou fundo, olhou nos olhos da mulher, depois nos olhos do gerente, e disse em voz firme: Você quer saber quem eu sou? Tudo bem. Meu nome é Cauã Almeida Mota, filho de Benedito Mota. O nome caiu como um raio no ambiente. Alguns funcionários se entreolharam. Um dos caixas deixou o pacote cair no chão. E até o gerente empalideceu. Porque Benedito Mota não era qualquer um. Era o dono da rede de mercados. O verdadeiro proprietário do prédio onde todos estavam. E por escolha própria, ninguém sabia da existência do filho. Até agora. Doutora Verônica riu. Um riso de desprezo. Mentira. Você, filho do Mota? Isso é golpe. Golpe baixo. Mas o gerente não riu. Ele sabia da verdade. E o que ele disse a seguir fez todos perderem o chão. O gerente, Sr. Cláudio, sempre foi um homem tenso. Nunca soube lidar com conflitos, especialmente quando envolviam clientes VIPs como Verônica. Mas naquele instante, seu rosto não mostrava tensão, mostrava medo. Ele não olhava para Cauã, nem para Verônica. Ele olhava para o vazio, como se tivesse visto um fantasma. Benedito Mota, murmurou. Esse nome
É para ser mantido em silêncio, Cauã. Verônica arregalou os olhos. Como é que é? O gerente respirou fundo. Ele está dizendo a verdade. Cauã é filho do dono, e naquele momento, o chão pareceu sumir sob os pés de todos. A mulher que humilhou em voz alta, agora gaguejava em silêncio. E o menino de uniforme barato virou o nome mais temido do lugar. Benedito Mota era uma lenda. Fundador da rede Mota Supermercados. Um homem afrodescendente que começou vendendo frutas em carroça e, anos depois, abriu filiais em 3 estados. Mas havia um detalhe: ninguém sabia da existência de um filho. Alguns boatos antigos diziam que ele havia tido um relacionamento com uma jovem de periferia, ainda na juventude. Mas nunca foi confirmado. O próprio Cauã fora criado longe dos holofotes. A mãe dele, Marina, nunca pediu pensão, nunca procurou escândalo. Só dizia: quando você crescer, filho, não use o nome do seu pai como escudo, use como bússola. Mas naquele dia, não dava mais para se calar. Era a 4ª vez que alguém o tratava como lixo naquele mercado. 4ª vez que ouvia: isso não é lugar para você. Mas agora, era ele quem tinha o nome que sustentava as prateleiras. Verônica mudou de tom. Desculpe, eu não fazia ideia. Exato, não fazia ideia de quem eu era, mas fez questão de decidir quem eu devia ser. Ela tentou se explicar. Foi um mal-entendido. Mal-entendido? A senhora me mandou voltar para o lugar de onde vim. Cauã não gritou, não xingou. Ele apenas ficou em pé, erguido pela dignidade que a mulher tentou arrancar, e completou: eu vim de um lugar que minha mãe construiu com dignidade, sem bolsa de marca, sem status, mas com verdade. E quanto ao meu pai, ele tirou o colar do bolso e colocou no pescoço, pela primeira vez em público. Eu carrego o nome dele não por orgulho, mas porque eu sou a parte dele que o dinheiro nunca comprou: a coragem. O colar, feito de couro simples, tinha um pingente, esculpido à mão com as iniciais BM, Benedito Mota. Era o mesmo pingente que o fundador usava nas entrevistas antigas. O símbolo que inspirou milhares. E agora, estava de volta. No pescoço de um filho que ele nunca assumiu publicamente, mas que carregava seu sangue com dignidade. As imagens já tinham vazado. Um dos funcionários gravou tudo. E o vídeo se espalhava nos grupos da cidade. Legenda: filho do dono, humilhado por cliente racista. Veja a reação dele. No mesmo dia, uma reunião de emergência foi convocada no escritório regional da rede. E um nome que ninguém conhecia direito virou pauta oficial. No fim do expediente, Cauã foi chamado ao RH, mas não foi para ser punido. Temos uma mensagem do Sr. Benedito. Ele quer te ver. Cauã congelou. Desde que sabia falar, sonhava com aquele dia. E agora, depois de ser humilhado na frente de todos, era o pai que queria vê-lo. Mas ele sabia. O que estava por vir não seria simples. O carro da empresa foi buscá-lo ainda com o uniforme suado. Cauã não pediu tempo para trocar de roupa. Ele não queria estar bonito. Queria estar verdadeiro. O endereço: um edifício comercial de fachada espelhada, no centro financeiro da cidade. O andar mais alto, reservado há anos para quem mandava, mas que agora iria receber o filho que cresceu longe de tudo aquilo. Durante o trajeto, o silêncio no carro pesava mais que o ar-condicionado. Cauã olhava pela janela tentando lembrar a última vez que tinha visto uma foto do pai. Não lembrava. A mãe escondia. Ele não te rejeita. Ele se protege, dizia ela. Mas criança não entende isso. Criança entende ausência. Subiu o elevador como quem sobe por dentro de si mesmo. E quando a porta se abriu, lá estava. Uma sala ampla, decorada com madeira escura, cheiro de café fresco e livros de negócios. No centro, de pé, um homem negro de terno claro e olhar carregado de passado. Benedito Mota. Você cresceu. O senhor também. Não me chama de senhor. E vou te chamar de quê? Benedito não esperava essa pergunta. Ficou mudo.
porque ele sabia que, naquele instante, o título de pai estava fora do alcance. Me desculpa, Cauã. Eu devia ter feito diferente. Devia, sim, mas não fez. Eu te assisti, de longe. Ajudei sua mãe sem ela saber. Ajudo é quem chega, não quem observa. Você veio aqui para me acusar? Não. Vim para te dizer que o teu nome, hoje, me protegeu. Mas só porque eu não precisei dele para me levantar. Como assim? Eu não precisei do teu dinheiro. Precisei do teu sangue, da tua coragem, do teu suor. E é isso que eu carrego. Não tua ausência, mas tua origem. E isso ninguém me tira. Cauã tirou o colar do pescoço. Isso aqui me deu força. Não porque você me deu, mas porque minha mãe teve coragem de guardar. Benedito se aproximou, tocou no pingente. Eu tinha um igual. Eu sei. E o seu parece mais verdadeiro. O homem poderoso parecia menor agora, envelhecido não pela idade, mas pela culpa. Eu quero me reaproximar, disse. Não é sobre o que você quer. E o que você quer? Que você me escute, não como filho, mas como funcionário. Funcionário? Eu quero continuar no mercado. Mesmo depois do que aconteceu? Principalmente depois do que aconteceu. Por quê? Porque é lá que eu posso mostrar que alguém como eu tem lugar. Não por ser seu filho, mas por ser como sou. Benedito assentiu. Quer ser gerente? Supervisor. Quero ser ouvinte. Como assim? Quero ouvir quem sofre. Quero entender os outros Cauãs que trabalham na rede. E criar um espaço onde nenhum deles precise de um sobrenome para ser respeitado. Benedito ficou em silêncio. Pela primeira vez, viu em Cauã algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Liderança, que nasce da dor. Vamos criar um programa interno de diversidade. Não quero propaganda, quero estrutura. Você vai liderar isso? Só se for de verdade. No fim da reunião, Benedito estendeu a mão. Cauã hesitou. Depois apertou. Mas antes de sair, virou-se. Eu não te chamei de pai hoje. Eu percebi. Um dia, talvez. Eu espero merecer. Na saída, jornalistas já esperavam. O vídeo do mercado havia viralizado. A hashtag Filho do Dono estava nos Trending Topics. E Verônica já havia sido identificada. Mas o que ela fez depois surpreendeu até os mais cínicos. Verônica Lacerda passou o fim de semana inteiro sem sair de casa. O nome dela estava em todas as redes. Gravações, áudios, memes, montagens. A mulher que um dia desfilava com saltos altos e sarcasmo nas gôndolas do mercado, agora tremia ao sair para buscar o jornal. Mas havia algo nela que ninguém sabia. Algo que nem ela mesma entendia direito. Um silêncio antigo, que gritou de volta. Na infância, Verônica fora criada por uma mulher chamada Aline. Aline era babá, cozinheira e praticamente mãe. Uma mulher negra que ensinou dignidade com o avental sujo e o colo sempre limpo. Mas Verônica cresceu ouvindo que não podia se misturar. E aos poucos, aprendeu a disfarçar o amor com superioridade. Até o dia em que o grito de um menino acordou a culpa que dormia há décadas. Na segunda-feira, ela apareceu no mercado, sem maquiagem, sem salto, sem segurança. A loja ficou em silêncio. Os funcionários pararam. Alguns recuaram. Outros esperaram o escândalo. Mas ela apenas pediu para falar com Cauã. Se ele não quiser me ver, eu entendo, disse. Só quero deixar isso. Na mão dela, um envelope. Dentro, uma carta escrita à mão. E no rodapé, um nome, Verônica Lacerda. Mas ao lado, um outro nome, desenhado como assinatura de infância. Para Cauã, de uma mulher que precisou ser humilhada em rede nacional para lembrar que já teve um coração. Cauã recebeu a carta, mas só leu no fim do expediente. Estava sentado nos fundos do estoque, onde tudo começou. As palavras tremiam, mas eram sinceras. Cauã, eu não.
Espero perdão, mas quero te contar que você gritou por mais gente do que imagina. Você gritou por Aline, por todas as mulheres que me amaram apesar do que me tornei. Eu te vi de cima e achei que estava abaixo, mas você estava onde a minha humanidade devia estar. Obrigada por me lembrar disso. Cauã fechou a carta. Não, sorriu, mas também não chorou. Ele entendeu que, às vezes, o racismo não é só maldade. É covardia de enfrentar o próprio espelho. E naquele dia, ele teve a chance de quebrar o ciclo. No dia seguinte, gravaram um vídeo. Verônica pediu para fazer parte do programa interno de diversidade como voluntária. Cauã aceitou, mas impôs uma condição. Nada de marketing. Nada de câmeras. Só verdade. O vídeo, curto e sincero, mostrava apenas 2 nomes. Cauã, Verônica. 2 mundos. Uma nova chance. O vídeo viralizou, mas dessa vez, não por raiva, por redenção. Por mostrar que arrependimento não apaga o passado, mas pode impedir que ele continue. Benedito assistia tudo de longe. Você conseguiu o que eu nunca fiz, disse ao filho. O quê? Unir gente que se odeia, sem usar dinheiro, só com a verdade. Na sede administrativa, Cauã foi promovido a diretor de Inclusão e Desenvolvimento Humano da rede. Mas ainda aparecia no mercado. Ainda ajudava a repor prateleiras. Porque, como ele dizia, quem esquece o chão se perde no alto. E então, um novo e-mail chegou. Era de uma escola pública da periferia. Queriam que Cauã desse uma palestra. Mas o que ele encontrou lá era mais do que um auditório. Era um segredo do passado. E uma criança, que usava o mesmo colar que ele. O vídeo havia virado manchete nacional. A história de um funcionário negro humilhado publicamente que revelou ser filho do dono da rede de mercados tocou o país. Mas Cauã não se deslumbrava. Quando recebeu o convite da escola estadual, Clara Nunes, no bairro onde cresceu, ele nem pensou 2 vezes. Quero estar lá, onde a minha história começou. O lugar era pequeno, as paredes desgastadas, mas os olhares vivos. Crianças sentadas em carteiras antigas, mas com celulares, prontos para registrar cada segundo. Cauã entrou com calma, colar visível no pescoço e a mesma postura firme de sempre. Mas foi ao se aproximar do primeiro grupo que tudo congelou. Sentado na segunda fileira, um menino franzino, pele escura e olhos expressivos, usava um colar, idêntico ao dele, mesmo couro, mesmo pingente, mesmo símbolo. Cauã travou. Ei, posso ver seu colar? Perguntou. O menino tirou do pescoço com naturalidade. Minha mãe me deu. Disse que era do meu pai. E quem é seu pai? Não sei. Ele morreu quando eu era bebê. Cauã ficou em silêncio. Apertou o colar em sua própria mão. Como é seu nome? Ian. Ian Silva Mota. Mota. Aquela palavra se tornou uma faca. Cauã não reagiu de imediato, mas algo dentro dele se partiu e se reconectou ao mesmo tempo. Na mesma noite, foi atrás da mãe do menino. A encontrou sentada no portão de casa. Ela se chamava Jéssica. Tinha cerca de 30 anos, olhos cansados, mãos firmes. Seu filho me mostrou isso hoje, disse Cauã, levantando o colar. Ela congelou. Esse colar era de um homem que foi tirado de mim. Quem era ele? Ela hesitou. Benedito. Benedito Mota. Cauã recuou um passo. Ele é meu pai. Ela caiu sentada. Isso quer dizer... Ian é meu irmão. O grande empresário. O símbolo da superação. Tinha 2 filhos, 2 colares, 2 histórias silenciadas. E nenhuma coragem de ter juntado os 2 mundos. Ele te abandonou também? Perguntou Jéssica. Não. Ele me evitou. Comigo foi diferente. Ele desapareceu. Eu achava que tinha sido morto. Não foi. Então por que não voltou? Cauã respondeu com olhos baixos. Porque homens como ele aprendem a vencer o mundo, mas nunca aprenderam a pedir perdão. Naquela noite, Ian e Cauã dividiram o mesmo jantar.
Arroz simples, feijão grosso e carne moída. Mas para os dois, era o banquete que a vida devia há anos. Você vai contar para ele? Perguntou Jéssica. Ele precisa saber. E você vai perdoar? Ainda não. Vai aceitar? Talvez. E Ian? Cauã olhou para o irmão. Ian, eu aceito agora. Ele não tem culpa de nada e vai ter tudo que eu não tive. Na semana seguinte, uma nova diretoria foi criada. Fundação Dois Colares. Projetos sociais, palestras, apoio a jovens negros em situação de vulnerabilidade. E no centro da fundação, 2 pingentes, 2 colares, 2 irmãos. Cauã escreveu uma carta ao pai. Não com raiva, mas com verdade. Você errou 2 vezes, mas sua maior perda foi não ter estado presente no dia em que 2 irmãos, sozinhos, decidiram se tornar família. Hoje, seu nome continua, mas pelas mãos de quem nunca precisou dele para se levantar. No dia da inauguração da fundação, Benedito apareceu sem avisar, e o que ele fez diante de todos pegou o país de surpresa, porque pela primeira vez ele se ajoelhou e chamou alguém de filho. A Fundação Dois Colares foi inaugurada em uma manhã ensolarada de sábado. Estavam todos ali, funcionários da rede, moradores da comunidade, jornalistas, representantes de ONGs e alunos da escola pública onde tudo recomeçou. No palco, 2 garotos, Cauã e Ian. Um com terno simples, o outro com tênis gastos, mas ambos com o colar pendurado no peito. O colar, antes lembrança de ausência, tornou-se escudo de presença. Não era mais segredo, era marca, era grito transformado em projeto. E agora, ia ser escutado por todo o país. A cerimônia transcorria como planejado, até que, de repente, a multidão se movimentou. Um carro preto parou na entrada. Dele, desceu Benedito Mota, sem seguranças, sem paletó, com as mãos trêmulas e o olhar perdido entre orgulho e vergonha. Todos os olhos se voltaram. O que o homem mais respeitado do varejo faria diante dos 2 filhos que escondeu do mundo? Ele subiu os poucos degraus do palco. Olhou para Cauã, depois para Ian, e então se ajoelhou, com as mãos abertas, e a voz embargada. Eu falhei com vocês. Eu falhei comigo mesmo, e por isso me ajoelho, não para pedir perdão, mas para reconhecer, vocês são meus heróis. O silêncio foi absoluto, câmeras ligadas, microfones em alerta, mas nenhum som foi mais forte do que o da respiração emocionada de Cauã. Levanta, pai. Ainda não posso. Pode sim, porque o que você está fazendo agora é o que eu esperei a vida inteira. Não que você se ajoelhasse, mas que você me chamasse de filho. Benedito levantou com dificuldade, olhou para os 2 e disse diante de todos: Ian, Cauã, meus filhos, minhas 2 maiores verdades. E o que eu deixar para o mundo será de vocês. A fundação se tornou um símbolo nacional. Jovens negros passaram a ser contratados prioritariamente pela rede. Cursos, mentorias, rodas de conversa. E todos eles ganhavam um colar simbólico ao entrar no programa. Não como lembrança de dor, mas como identidade de força. Verônica, agora voluntária fixa, passou a ministrar oficinas sobre racismo estrutural e privilégios inconscientes. Ela dizia: a pior prisão é o ego, e o melhor resgate é a escuta. Cauã nunca aceitou ser herdeiro, mas aceitou ser ponte, entre mundos, entre classes, entre palavras que antes dividiam e agora uniam. Ian cresceu inspirado. Queria ser professor e dizia a todos: meu irmão me ensinou que existe coragem no silêncio, mas que o grito certo pode salvar uma vida inteira. Hoje, o grito que começou no corredor de um mercado se espalha por todo o país, e cada novo colar entregue é mais que um objeto. É a lembrança de que nenhum nome vale mais que a dignidade, e nenhum silêncio é forte o bastante para esconder a verdade para sempre. Às vezes, o mundo te julga pelo que você parece, mas basta um nome, uma atitude,
um colar no peito. E o mundo inteiro se cala para te escutar. Cauã não quis vingança, quis justiça, e com ela, construiu um novo começo.